Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começamos hoje, então, com a nossa revisão geral aí do conteúdo do segundo ano, né? No primeiro bimestre, que são dispersões, tá? Então, o que são as dispersões, né? Então, nós estudamos aí que toda dispersão, ela sempre tem dois itens fundamentais. Que itens são esses? Disperso e dispersante, tá? Então, para existir uma dispersão, significa que precisa ter um disperso, né? Dispersado, olha, e um dispersante, tá? Então, o exemplo que eu dava para vocês era lá da briga lá numa região com muita gente, né? Numa aglomeração, que agora a gente está estritamente proibido de fazer isso, né? Mas era o exemplo que eu usava com vocês. Então, imagina uma festa, né, com aglomeração muito grande de pessoas, onde começa uma briga no centro dessa festa, né? E aí, o que a gente deveria fazer para acabar com essa briga? Então, a gente, né, usaria a força através, né, dos seguranças, a força policial, para poder separar aquelas pessoas. E o termo que a gente usa para isso é dispersar, tá? Então, a dispersão acontece quando um disperso, que é o que está em menor quantidade, né? Ele é inserido dentro de um dispersante que está em maior quantidade, certo? Onde, né, esse dispersante consegue dispersar o disperso de forma homogênea ali no todo o sistema, tá? Então, essa é a definição geral de dispersão, certo? Então, dentro, né, das dispersões, nós temos três tipos fundamentais, que são as soluções, as dispersões coloidais e as suspensões, certo? Então, qual é a diferença, né, de cada uma delas, tá? Então, vamos às definições aí. As soluções, elas são misturas homogêneas, né, onde as suas partículas são invisíveis, inclusive ao microscópio. Tá? Então, tanto a olho nu quanto ao microscópio, a gente não consegue visualizar as partículas das soluções, certo? E elas não podem ser separadas por filtração ou por centrifugação. Isso, né, devido aí a uma característica que vamos discutir logo à frente. Então, as soluções, elas apresentam um aspecto totalmente homogêneo, né? Então, o exemplo que a gente dava aí de soluções, olha, era a água com sal, tá? Então, quando a gente adicionava ali uma certa quantidade de sal à água, né, nós obtemos nós obtemos uma solução. Então, a água, nesse caso, né, é o nosso dispersante e o sal é o disperso. A água em maior quantidade, o sal em menor quantidade. Ao, né, colocar o sal na água e misturar, formamos então a nossa dispersão do tipo solução, tá? O próximo tipo é a dispersão coloidal, tá? Na dispersão coloidal, nós temos que então, né, uma mistura homogênea a olho nu. Mas ela é heterogênea quando a gente usa algum aparelho para aproximação, então um microscópio, um ultramicroscópio, tá? Então, o que significa isso? Que quando a gente usa esse aparelho de aproximação, a gente consegue ver pequenas partículas dispersas lá, né, dentro do sistema. E, na verdade, visualmente ali, né, no modo natural, a olho nu, que a gente não conseguiria enxergar, né? Essas dispersões, elas se formam devido à combinação de estados físicos, né, disperso e dispersante, né, em diferentes estados. Então, quando a gente tem lá sólido com líquido, líquido com gasoso, né, a gente forma diferentes tipos de dispersão, certo? Então, um exemplo aqui, ó, que a gente via lá sobre, né, as dispersões, era a fumaça, tá? A fumaça é um exemplo muito clássico aí dos tipos de dispersões, porque nós temos ali, né, a fuligem, que é o material sólido, que é o que dá coloração à fumaça, né, e o gás, o ar que está sendo, né, liberado ali naquele processo de combustão, tá? Então, o gás ali é o nosso meio dispersante, né, que
está no estado gasoso, e a fuligem, o material sólido, é o nosso disperso que está, né, nesse estado sólido, certo? Então, a combinação desses dois forma, né, esse tipo de dispersão coloidal que a gente chama de aerossol sólido, tá? As dispersões coloidais, pessoal, elas apresentam características, né, que permitem identificá-las. Então, uma é a centrifugação. Então, a centrifugação é um tipo de processo que a gente consegue aplicar nas dispersões coloidais e separar as partículas da dispersão coloidal, tá? Um outro exemplo que a gente usava muito em sala de aula, né, que se aplica à centrifugação, é o sangue, tá? Então, o sangue, ele é composto, né, pelo plasma ali e os glóbulos vermelhos estão dispersos, as células ali das hemácias estão dispersas, né, dentro desse plasma, tá? Então, quando a gente vai fazer algum exame de sangue, a gente não precisa analisar a espécie toda, né? O que a gente pode fazer? Separar as duas partes. Então, a parte do plasma e a parte das hemácias ali, a gente consegue separar a partir do processo de centrifugação. Então, o que é mais denso, né, que são as hemácias, elas vão se depositar no fundo devido à força centrípeta, né, que atua ali nos recipientes. Então, essa força vai empurrar essas hemácias ali para o fundo, né? E o plasma vai ficar na região superior do tubo, tá? Que são formadas aí pelas partículas menos densas, certo? Além disso, nós temos também o que a gente chama de efeito Tyndall, tá? O efeito Tyndall, pessoal, é um efeito que acontece nas dispersões coloidais devido ao espalhamento da luz, tá? Então, nós temos lá no efeito Tyndall, né, como por exemplo, quando a gente tem um carrinho, olha o talento, quando a gente tem um carrinho, né, que está passando por uma região de nevoeiro ou uma região de cerração, neblina, tá? E aí o que acontece? A gente está vindo lá, ó, com um farolzão alto. Quando isso acontece, visualmente a gente não consegue ver nada aqui na frente, certo? O que significa isso? Significa que as partículas lá do nevoeiro, ou as partículas lá da cerração, elas estão espalhando a luz, tá? Então, elas fazem com que a luz voltem para os nossos olhos, né? E a gente não consiga enxergar a frente, certo? Então, o ideal nessa situação é fazer o quê? Mudar a direção do farol, né? Colocar o farol baixo para a gente se guiar ali pela parte, né, das faixas ali, faixas laterais e centrais. Tudo bem? Então, quando a gente faz esse teste em laboratório, o que a gente observa no efeito Tyndall? A gente observa que lá no recipiente que não tem a dispersão coloidal, quando a gente coloca um determinado laser nesse recipiente, o que acontece? A luz atravessa e a gente só vê, ó, no ponto de barragem, que seria, né, uma parede, alguma coisa assim, tá? Já, se for uma dispersão coloidal, a gente consegue ver, ó, o caminho da luz atravessando essa dispersão, né? Inclusive até parar no ponto de barragem, tá? Então, nós temos aqui que as partículas que estão presentes na dispersão coloidal, mesmo que não estão visíveis aos nossos olhos, né, a olho nu, existem com um tamanho considerável, capaz de dispersar a luz que passa por ela, tá? Então, essa característica aqui é uma característica exclusiva das dispersões coloidais que nos ajudam a defini-la e identificá-la, certo? E por fim, né, dos tipos de dispersões que nós vimos, temos as suspensões, né, que são misturas heterogêneas, né? São misturas totalmente heterogêneas, onde a gente consegue identificar o quê? O disperso, que é a menor quantidade, totalmente ali, ó, espalhado dentro do dispersante, que é o de maior quantidade, tá? Entretanto, né, as suspensões, normalmente, elas são instáveis. O que significa esse termo instável? Significa que
A gente não precisa aplicar alguma força, alguma coisa para poder separar essas partículas, tá? A própria atuação da gravidade, né, separa ali as que são mais densas das que são menos densas, tá? Essas partículas, né, elas podem ser separadas, então, por processos simples, né, de separação, como a filtração, tá? Ou, inclusive, a própria decantação, que é a separação ali de acordo com as densidades. As menos densas, né, ficam na parte superior e as mais densas na parte inferior, tá? Então, um exemplo que a gente usou muito aí em sala de aula em relação às suspensões é a mistura ali de água com areia, tá? Então, a água que estaria em maior quantidade seria o nosso dispersante e a areia que estaria em menor quantidade seria o nosso disperso, certo? Então, o disperso ali, né? Enquanto a gente aplica uma força ali, ela fica suspensa ali na água, mas cessou a força aplicada, elas vão se depositar no fundo, tá? Devido a esta instabilidade. Mas por que, professora, que elas têm essas características tão diferentes umas das outras? A gente também já viu isso. Essas características distintas, pessoal, acontecem devido à diferença no tamanho das suas partículas, tá? Então, nós temos aqui que as soluções, né, estão com tamanho de partículas entre 10 a menos 7, né, e menor. As dispersões coloidais já são intermediárias, estão lá entre 10 a menos 7 e 10 a menos 5. E as suspensões estão entre 10 a menos 5 e maior, tá? Então, as partículas menores, né, fica óbvio que não conseguimos identificá-las, né? Elas têm tamanhos ali atômicos, tamanhos moleculares, e a gente ainda não tem tecnologias desenvolvidas, né, a ponto de identificar claramente essas estruturas devido ao seu tamanho, tá? As suspensões já têm tamanhos muito maiores, então às vezes até a olho nu nós conseguimos identificá-las com facilidade, tá? Já as dispersões coloidais, como está num processo intermediário, né, nós conseguimos identificá-la como dispersão a partir então do processo de aproximação, né, uma outra aproximação quando a gente utiliza um microscópio. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a parte introdutória de dispersões, né? Então, dentro das dispersões, existem esses 3 tipos e nós resolvemos aprofundar dentro de um específico, que são as soluções, tá? Então, nós vamos estudar agora os exemplos, né, em relação às soluções, tá? Então, até agora nós sabemos que elas são misturas homogêneas, né, com partículas invisíveis a olho nu, nos sistemas totalmente homogêneos, etc e tal, tá? Só que temos mais detalhes dentro das soluções, né? Então, vamos a esses detalhes, tá? Então, as soluções, elas são formadas também por disperso e dispersante, só que agora disperso e dispersante recebem novos nomes, certo? Então, o disperso, que é aquele que está em menor quantidade, vai receber o nome de soluto. E o dispersante, que é aquele que está em maior quantidade, vai receber o nome de solvente, tá? Então, essas duas nomenclaturas são importantes a partir de agora para a gente trabalhar com soluções, certo? E as soluções, professora, como elas são formadas, né? Existem, na verdade, 3 tipos de soluções. Nós temos as soluções sólidas, as soluções líquidas e as soluções gasosas, certo? Então, dentro das soluções sólidas, né, nós temos que tanto disperso quanto dispersante, ou seja, tanto soluto quanto solvente, tem que estar no estado sólido, tá? Como exemplo aí a gente dá as ligas metálicas, né? Então, a combinação ali de 2 ou mais metais, né, já dão a característica de uma solução sólida, tá? Temos também as soluções gasosas, né? Onde fica claro que para existir esse tipo de solução, nós temos que ter tanto soluto quanto solvente na forma gasosa, certo? Então, o ar é o nosso melhor exemplo aí de solução gasosa, tá? Apesar da gente respirar e precisar do oxigênio, existem uma variedade de outros gases, né? Como o CO2, como o argônio,
como nitrogênio, né, que é mais de 70% aí da quantidade de gás do nosso ar, que compõe, né, essa solução, tá? E nós temos as soluções líquidas, tá? As soluções líquidas, elas têm uma característica fundamental. O dispersante, que é o solvente, ele tem que ser líquido, tá? E aí, no dispersante líquido, nós temos os dispersos, né? No estado sólido, líquido e gasoso. Então, variando os dispersos, né? Dentro do dispersante líquido, nós chegamos às soluções líquidas. Então, é a única solução, né? O único tipo de solução aí mais versátil em relação a disperso e dispersante. Ok? Então, essas são as características fundamentais, né, que nós vimos nessa primeira parte do bimestre. Agora, nós vamos entrar aí nas relações, né, entre soluto, solvente e solução. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido até o momento.